Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos refletir sobre o capítulo 77, onde Emmanuel intitula como sendo responder. E o trecho que ele pega de referência nós vamos encontrar então na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra sempre seja agradável, temperada com sal, para que saibais como responder a cada um. Então, Paulo vinha trazer para nós aqui a importância do saber responder, a importância do saber falar, em dosar a nossa palavra ali, né? Porque o que ele vinha dizer na continuação da própria carta é que, embora às vezes nós estejamos numa condição um pouco melhor e tenhamos servos abaixo de nós, que nós não nos esqueçamos que acima de nós há sempre um Senhor. E por esse motivo sempre seremos servos desse Senhor, que sempre sabe se colocar, sempre sabe falar, não é? Se posicionar. O ato de responder proveitosamente à inteligência heterogênea exige qualidades superiores que o homem deve esforçar-se por adquirir. Então, o ato de falar, o ato de responder, precisa ser sempre muito bem pensado. Precisamos ter uma inteligência muito grande ali, porque ali também, nessa prática, nos demonstra a nossa qualidade superior, a nossa qualidade no bem. É preciso treinar diariamente o ato de falar, de responder, de se dirigir a uma pessoa. Nem todos os argumentos podem ser endereçados indistintamente à coletividade dos companheiros que lutam entre si, nas tarefas evolutivas e redentoras. Então, nem todos os argumentos podem ser falados, podem ser dirigidos a todos aqueles que buscam então o caminho, que estão na tarefa redentora, estão tentando buscar o caminho do Cristo. Nem todos podem receber e ouvir da mesma maneira, pois nem todos irão compreender da mesma forma. Necessário redarguir com acerto a cada um. Ao que lida no campo, não devemos retrucar mencionando espetáculos da cidade. Ao que comenta dificuldades ásperas do caminho individualista, não se replicará com informações científicas de alta envergadura. Então, nós não podemos falar com alguém que não compreende o nosso linguajar, e aqui ele traz a questão do campo como exemplo. Nós não poderíamos falar com o homem do campo, um homem que tem o conhecimento agrícola, o conhecimento do campo, mas talvez que não tenha um conhecimento científico, um conhecimento muito mais da cidade, porque não vivencia isso. Então devemos saber o local em que nós estamos. E Paulo fazia isso muito bem, pelas suas viagens, durante as suas viagens que ele via ali trazendo o Evangelho, ele sabia se portar, sabia se colocar. Ele que vinha então dos mais altos ensinamentos, sabia se portar na simplicidade. Trazendo aqui, como Emmanuel nos mostra, a importância de sabermos se estamos no campo ou se estamos na cidade. Se o nosso linguajar vai ser mais compreendido no campo, de qual forma? E na cidade, como nós vamos nos portar? Porque nós já temos essa compreensão, já entendemos que a nossa palavra é primordial para o compreendimento das pessoas, não é? Primeiramente, é imprescindível não desagradar a quem ouve, temperando a atitude verbal com legítima compreensão dos problemas da vida, constituindo-nos um dever contribuir para que o desviado da simplicidade e da utilidade se reajustem. Então, primeiramente, quando nós pegamos ali a conversar, a falar de algo, mesmo que seja algo sobre Jesus, que possamos trazer a simplicidade. Primeiramente ali sabermos dosar a nossa palavra, saber dosar a nossa voz, a fim de que sejamos compreendidos. Aí depois nós vamos então caminhando, tentando explicar, mostrar, exemplificar. Mas o primeiro obstáculo deve ser vencido pela simplicidade. É o temperar a voz, é entender o ambiente, entender quem nos ouve, para que a nossa mensagem possa ser bem compreendida e não seja distorcida. Toda resposta em assunto importante é remédio. É indispensável saber dosá-lo. Então, toda resposta, às vezes quando alguém nos pergunta alguma coisa, ou quando nós falamos alguma coisa,
toda resposta ela vem como sendo um remédio. E por isso é importante sabermos dosarmos. E por que remédio? Porque quem pergunta é porque tem uma dúvida, porque tem um anseio, precisa saber. E nós estamos ali então para curar essa dúvida, curar esse vazio que por vezes se encontra dentro do pensamento da pessoa. Então a nossa palavra dirigida, ela cai como sendo um remédio. E por isso importante se faz sabermos dosar essa quantidade, saber dosar a palavra. É indispensável saber dosá-lo, com vistas aos efeitos. Cada criatura tolerará com benefício determinada dinamização. A própria solução da verdade e do amor não devem ser administradas sem esse critério. Aplicada em proporções inadequadas, a verdade poderá destruir tanto quanto o amor costuma perder. E por que ele coloca que o amor costuma perder? Porque às vezes a gente não sabe amar. A gente coloca ali tanta força, tanto empenho, mas o amor verdadeiro ele não aparece. Embora seja tão grande, ele não aparece. E assim acontece também com a vontade de falar, de ajudar o irmão. Às vezes nós queremos trazer ali a verdade a fim de clarear os horizontes, mas a verdade, ao invés de aproximar, clarear, ao invés de retirar o véu, ele vem afastar as pessoas, vem colocar o véu, vem trazer o distanciamento diante da situação. Por isso a verdade é preciso ser dada, como nós vamos encontrar no livro dos Espíritos. A comida de uma criança não pode ser dada para um adulto. As experiências de pessoas menos experientes não podem ser dadas às pessoas mais experientes. Por isso não nos é dado conhecer tudo, não nos é dado compreender tudo. É preciso entender o momento de cada um, a situação de cada um. E às vezes nós nos estressamos, perdemos a razão, não compreendemos, mas não é maldade. É porque a pessoa não se encontra ainda no caminho de evolução que nós nos encontramos. A nossa visão, a nossa perspectiva se encontra muito distante da dela. Ainda que sejas intemperado pelo amor, pelo maior malfeitor do mundo, deves guardar uma atitude agradável e digna para informar ou esclarecer. Mesmo então que nós sejamos ali interpretados mal por um malfeitor, muitas vezes nos interroga ou diz alguma coisa de nós, mesmo aí nós devemos saber como falar, saber como nos portar. Porque se somos nós cristãos, em toda atitude nós estaremos representando Cristo. E como que o Cristo se portava, assinando daquela forma simples, singela, mas sábia. As parábolas vêm muito trazer isso, a importância das parábolas. As parábolas traziam um ensinamento profundo, trazia a síntese dos ensinamentos de Jesus, mas uma simplicidade. Ela trazia o conhecimento que naquela época não podia ser compreendido, ao exemplo do dia a dia. A parábola é justamente isso, contar a história, trazer ali instrumentos da época, a fim de trazer uma compreensão maior. Então Jesus tinha essa capacidade ímpar, né? Saber responder é virtude do quadro da sabedoria celestial. Então, o saber responder faz parte da virtude de Deus. Deus que nos traz ali, Jesus que nos expressa no Sermão do Monte todas as virtudes necessárias para podermos caminhar e seguir. Sermão do Monte que traz ali o bem proceder. Então aqui ele vai trazer a importância, né, que o saber responder é uma virtude. É o entender a dor do outro, é entender a posição do outro, a limitação, né? Em favor de ti mesmo, não ouvides o melhor modo de atender a cada um. E aí quando nós entendemos então que o responder é o atender, vamos compreendendo que o responder é caridade. O saber responder é agir com caridade com o próximo. Quando nós nos colocamos no lugar do outro, na empatia, nós vamos então trazer uma simplicidade maior, melhor. E eu trago muitas vezes a palavra simplicidade, porque queremos falar tão difícil, às vezes colocar um vocabulário um pouco mais complexo, e a simplicidade cabe em todos os lugares, todos os locais, todos os lugares, todas as situações. Por isso, possamos fazer igual Cristo.
independente da situação, independente do local, possamos nos fazer pequenos para sermos grandes. Muito obrigado.